Sejam bem-vindos ao nosso estudo do Livro dos Espíritos. Avançamos, começando esse ano, com o estudo dos prolegômenos. Como no último vídeo que fizemos, prolegômenos, ele significa aquilo que vem antes, vem do grego prolegômena, e nesse caso, que Kardec coloca no plural, é porque ele coloca mais de um ponto, mais de um aspecto que é fundamental no entendimento e no estudo da doutrina dos espíritos. Eu gostaria hoje de aprofundar um aspecto que está presente em Prolegômenos a respeito da missão que os espíritos receberam de Deus para a instrução e a divulgação desse conhecimento junto à humanidade. Kardec ele chega a colocar que, do ponto de vista dos próprios espíritos, essa missão foi atribuída a Deus a eles para poder marcar o início de uma nova era, estabelecer o patamar de um novo edifício de valores de compreensão e de entendimento da experiência humana sob o ponto de vista da imortalidade e cujo alicerce ele será a base de um grande edifício sobre o qual os homens se reunirão pelo amor, pela compreensão, pela tolerância, possuindo ou construindo a partir de um mesmo propósito a sua experiência, a sua realidade na Terra, visto que a compreensão da imortalidade da alma, a comprovação dessa imortalidade, traz implicações muito importantes para a felicidade humana, no hoje e no futuro e no amanhã. Então, um aspecto que eu gostaria de aprofundar é exatamente essa questão da missão dos espíritos, porque nós poderíamos, afinal de contas, nos questionar: por que os espíritos? Porque os espíritos, diferentemente de todas as outras experiências de revelação do mundo superior ou revelação religiosa nas várias épocas da humanidade, sempre esteve apoiada em uma pessoa, sempre esteve relacionada a uma revelação, seja como, por exemplo, no islamismo, que Maomé recebe a visita do anjo e recebe a missão e os ensinamentos que ele tinha para colocar, ou como durante algumas experiências no mundo ocidental, com a aparição de Maria de Nazaré, ou da Virgem, ou de Nossa Senhora, em que apareceram a 3 pastores, apareceram a uma religiosa, sempre estava focado ao longo de toda a história da humanidade na comunicação com uma pessoa. Quando nós alcançamos o movimento dos espíritos, ele não está focado a revelação em uma única pessoa. Efetivamente, Kardec, analisando esse ponto, ele mostra que a universalidade do ensino dos espíritos constitui a força do espiritismo. Mas, afinal de contas, o que significa essa universalidade? A universalidade aqui está indicando que o ensinamento, a transmissão desses ensinamentos, a revelação, ou a chamada terceira revelação, que seria o Consolador, ou através do Espiritismo, ela seria, e ela foi, melhor dizendo, universal. Quer dizer, ela não ocorreu para uma única pessoa. Nós não podemos dizer que o Espiritismo ele é mesmo francês, por exemplo, que ele tem origem em um país, porque a codificação do Espiritismo se deu na França com a assistência, o suporte, a elaboração técnica de Allan Kardec e de outros colaboradores.
mas a revelação em si mesma, ela ocorreu de polo a polo. Como nós já colocamos, ela inclusive o movimento que nós chamamos de espiritualismo moderno, em que começam essas manifestações mais com caráter coletivo, inicia nos Estados Unidos e depois se manifesta simultaneamente em vários países, de polo a polo. Inúmeros médiums, diferentes grupos de estudos, diferentes idades, culturas, sexo, gênero, o que nós imaginamos. O contato através da mediunidade, ela se tornou universal, por isso a universalidade do ensino dos espíritos. Eles trazem os seus conhecimentos, essas informações, e transmitem não a um único centro espírita, mas a vários centros espíritas em diferentes locais e culturas. Por que essa característica? Quando nós fazemos a pergunta, por que os espíritos? Porque, como eles colocaram Allan Kardec, chegou um momento em que a realidade do mundo espiritual ou a dimensão espiritual do ser humano deveria ser um conhecimento de acesso público e universal. Acesso a todas as pessoas, independente da sua classe social, independente da sua cultura, do seu nível de estudo, independentemente da sua idade, qualquer aspecto, a todo ser humano, a todos os seres humanos. Logicamente, primeiro ponto, porque como esse conhecimento visa iniciar uma nova época, uma nova era para a regeneração da humanidade, para o seu progresso, para a sua evolução, esse conhecimento ele precisa ser democratizado. Ele precisa estar acessível a todas as pessoas. E se isso tivesse relacionado, localizado a um país, a uma pessoa, a uma cultura, nós teríamos um obstáculo ou resistências muito difíceis de serem vencidas na distribuição universal desse conhecimento. Então, uma das características e da importância do ensino da doutrina, ele ser de caráter universal, ele não está sob o controle de uma única pessoa. Porque, inclusive, se nós imaginarmos, por mais que um médium, por mais que uma pessoa seja estudada, ela seja dedicada, a sua capacidade, o seu conhecimento, o seu entendimento, ele não alcança, não poderia alcançar sozinho a verdade absoluta ou uma verdade abrangente, universal. Porque cada um de nós sabemos, expressamos o melhor entendimento, mas sempre passando pelo viés da nossa própria experiência e da nossa própria cultura. A metodologia científica tem exatamente essa característica de universalidade, porque estabelece que uma determinada verdade científica, uma determinada realidade, deve ter a sanção científica ou metodológica independente do cientista que a desenvolveu, que a pesquisou. Ela deve ser capaz de ser replicada por outros cientistas em vários ambientes, a fim de garantir que existe uma objetividade naquele ensinamento. Quando os espíritos foram convocados por Deus, a sua posição garantiza, melhor dizendo, ela nos dá essa segurança, porque ela, nesse caráter de universalidade, para poder consolidar e assumir que aquela informação ela é realmente autêntica e reflete um conhecimento seguro, já que nós não temos condições de ter acesso direto, né? Porque é uma perspectiva do mundo espiritual, essa comunicação universal,
possibilita exatamente a aplicação do método científico. Porque por meio dessa universalidade, dessa comunicação de forma independente e de forma espontânea, se torna possível a comparação entre as informações. Se elas podem variar com relação à língua e à forma, elas devem, como para que seja um princípio aceito dentro da doutrina espírita, como uma realidade do ensino dos espíritos e que tem objetividade, é que esse conhecimento, quanto à sua essência, quanto ao conteúdo, ele tenha sido manifestado de forma espontânea, de forma independente, inclusive que os médiuns não se conheçam. E foi exatamente esse aspecto que Kardec percebeu e identificou como sendo a força do Espiritismo. Através dessa atuação ilimitada dos espíritos, porque nenhuma fronteira, nem mesmo nacional, do ponto de vista físico, nem mesmo ideológica, pode impedir que eles alcancem expor o seu pensamento em todos os centros espíritas, ou os centros espíritas que Kardec coloca como sendo de trabalho sério, reconhecidamente sério, porque existe uma série de requisitos do ponto de vista do comportamento para que, inclusive, se assuma que existe idoneidade. Porém, essa comunicação independente permite com que todos nós avaliemos e separemos aquilo que é acidental, que pode ser de interesse do médium, influenciado pelas pessoas do centro espírita, daquele local, mas que por isso mesmo se quedam isolados quando nós temos que comparar os ensinos que os espíritos dão a respeito de um determinado ponto, de um determinado aspecto da realidade espiritual, em múltiplas comunicações. Então, essa comunicação, ela está ao alcance de todos, a humanidade como um todo, desde o século XIX, a partir desse movimento moderno e universal de comunicação dos espíritos, não se limitando, inclusive, aos centros espíritas, mas trazendo informações de comunicação da sua presença, da realidade do mundo espiritual, de forma independente, inclusive do centro espírita, do estudo do espiritismo, como aqueles que podem acompanhar os estudos hoje de experiência de quase morte, daqueles que voltam a viver e narram a sua experiência, afirmam inúmeras vezes hoje, por toda a parte do mundo, também de forma independente, que entraram em contato com pessoas queridas que já haviam falecido e tomaram informações muito precisas a respeito da vida espiritual, mostrando exatamente que os espíritos, eles estão se comunicando por toda parte, utilizando todos os meios. A diferença é que no Livro dos Espíritos já nós temos toda uma consolidação em que Kardec utilizou essa metodologia, dessa universalidade, dessa comparação entre as respostas, em que ele tinha e recebia informações de aproximadamente mais de 1000 centros espíritas da época, de todos os países do mundo inteiro, em que eles não se conheciam, e ele estudava essas comunicações a respeito de um determinado ponto, com esse caráter que Kardec acentua, que é o da comunicação espontânea. Não necessariamente eram feitas perguntas a respeito de um assunto,
mas se deixava em aberto a partir do que os próprios espíritos estavam comunicando de maneira predominantemente dentro daquele período. Um outro aspecto muito importante do porquê os espíritos é que ele é uma fonte de conhecimento que ela não pode ser destruída, ela não pode ser perseguida, não existe maneira dela ser inibida, porque enquanto as outras revelações ou conhecimento que é originado e construído pelos homens, os livros podem ser destruídos, a pessoa, o autor pode ser assassinado, pode se inibir pelo medo, os espíritos, eles não estão submetidos a qualquer, inclusive, interesse financeiro, social, político, de poder, da completa independência. O que nos faz lembrar da passagem de Jesus às vésperas de entrar em Jerusalém, e que quando ele inicia a sua aproximação e as pessoas e os seus discípulos em multidão lhe exaltavam dizendo dos seus milagres, exaltando os seus ensinamentos, os fariseus, se aproximando de Jesus, pediram a ele por que ele não mandava calar os seus discípulos. E então Jesus lhes responde: quando os meus discípulos se calarem, as pedras falarão. Os espíritos nos alertam que essas pedras a que Jesus se refere exatamente se referindo aos túmulos, por causa do jazigo, não? Onde se coloca o corpo, que exatamente por conta do medo, da perseguição ou dos interesses, aqueles que representavam o cristianismo durante séculos, nos comprometemos moralmente, então os espíritos foram chamados para trazer a verdade à humanidade, aquela que é condição para que tenhamos o melhor êxito aqui na Terra. Um outro aspecto que os espíritos colocam e Kardec analisa é que essa fonte, ela não depende de boa vontade de um ou de outro homem, nem mesmo de um ou de outro médium, porque se uma determinado médium, um determinado centro espírita ou uma determinada instituição que se relaciona com o mundo espiritual, vamos dizer, passa a comprometer-se moralmente ou a não vincular os conhecimentos que eles estão trazendo, eles podem buscar outros. Então, não depende da boa vontade. Um outro aspecto muito importante da escolha dos espíritos, a rapidez com que eles podem se comunicar e simultaneamente em todas as partes do mundo. Então, isso é um fator acelerador impressionante, mais importante que o da internet, né? Que hoje nós temos da rede de comunicação mundial. Imagine que os espíritos representam uma rede de internet, de comunicação universal, presente em todas as culturas de polo a polo do nosso planeta, porém com uma independência, com uma questão interessante a respeito disso. Eles têm a vontade, eles são inteligentes, têm a decisão e não são simplesmente uma rede eletrônica. Então, como um exército de conhecimento e de informação, atuam sobre todo o planeta, podendo analisar e adaptar a cada cultura a sua própria orientação. Um outro aspecto também que Kardec coloca, que é o de autenticidade, porque como pode ser comparado, analisado e são de forma independente, isso é uma garantia para a autenticidade. É verificável, porque você pode analisar aqueles documentos, você pode compará-los, como nós colocamos, com outros, e você pode inclusive provocar intencionalmente, testando aquelas informações. A visão é uma visão definitiva, porque é de um ponto de vista causal, é uma visão e que, independentemente dos avanços sociais, políticos que uma sociedade no tempo ela tenha,
os espíritos podem trazer e atualizar para nós em tempo real os seus conhecimentos, né? Então, a universalidade do ensino dos espíritos, ele foi preferencialmente dado e escolhido para os espíritos por essas características. E nos faz lembrar que já no Evangelho, Jesus havia feito uma referência a respeito disso. Quando ele também está se despedindo dos apóstolos, ele lhes alerta em São João, no Evangelho de João, capítulo 14, versículos 15 a 17 e 26, que se nós o amássemos e seguíssemos os seus ensinamentos, ele pediria a Deus para que fosse enviado um outro Consolador. Porém, esse Consolador, ele teria uma característica diferente. Ele permaneceria eternamente conosco. Quer dizer, em todas as épocas da humanidade, ele estaria conosco, atuando. E com o aspecto muito importante, que ele ensinaria novos princípios e faria também recordar aquilo que Jesus ensinou. Então, nós vemos exatamente os espíritos no diálogo com Kardec, quando Kardec lhe pergunta, ou outros médiuns perguntam aos espíritos, que qual seria o modelo e guia que Deus estava oferecendo à humanidade, né, para o seu melhoramento, para o seu progresso. E eles responderam Jesus. Então é muito interessante, porque a doutrina espírita, primeiro, ela não é um conhecimento, uma teoria que foi criada por um grupo humano, por uma determinada pessoa, ou foi revelada por uma pessoa. Ela vem do ensino dos espíritos. Por isso ela é uma revelação direta dos espíritos. E um segundo aspecto é que o espiritismo não é uma doutrina que nasce da divisão do cristianismo. Não é uma dissensão, uma divisão do movimento cristão. Na verdade, como nós colocamos, é uma revelação através de fenômenos que aparecem independentes das leis conhecidas pela ciência humana e que revelam uma consciência por trás daqueles fenômenos, né? Então, e ao mesmo tempo que ele é independente, como nós colocamos, que ele não nasce dessa divisão, os espíritos adotam e reforçam a moral do Cristo. Então, a adoção ou o espiritismo, ou nós espíritas, somos espíritas cristãos, exatamente porque os próprios espíritos revelam-nos que, do ponto de vista espiritual, Jesus é o modelo e guia da humanidade. Os seus ensinamentos são os mais elevados, da mais elevada moral que se aproxima exatamente da mensagem do que Deus quer para a humanidade. Então, por que os espíritos? Por que essa tarefa tão importante? Essa tarefa, essa condição, melhor dizendo, extremamente consoladora, autêntica, segura, eficiente para toda a humanidade. Não depende de um único homem, não depende de uma única cultura, ela não está associada a essa ou aquela filosofia, a esse ou aquele partido político. É de interesse mesmo da própria humanidade. Muito bem, muito obrigado pela participação de todos e uma boa semana.